Bom, essa daqui é o mínimo produto viável do nosso projeto integrado 1, da NewGen, que se trata de um sistema de gerenciamento de coworking. A proposta aqui do nosso projeto é a seguinte: primeiramente, o que é um coworking? Ele é um modelo de prestação de serviço, onde vamos ter umas salas que as pessoas podem se reunir, tanto individualmente quanto em uma equipe, para trabalhar de forma ou sozinha ou colaborativa, em espaços de escritório. O nosso sistema, ele se trata de um sistema de gerenciamento desses coworkings. Ele tem como público-alvo clientes que administram esses locais, esses coworkings. Inicialmente, a nossa ideia era tratar como um sistema white label, ou seja, que o nosso cliente tivesse total liberdade de colocar sua marca, sua paleta de cores, sua logo e personalizar como quisesse. Quem decide é ele. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura utilizada. Bom, em relação à arquitetura, né, neste primeiro modelinho aqui, o que ocorre, né? O usuário, ele realiza a requisição a partir de um dispositivo, né? Então, essa requisição web aponta lá no nosso servidor, que está alocado lá no serviço AWS EC2, né? E também temos ali um gerenciador de banco de dados, que é um outro serviço da AWS, né? Que é o RDS, né? Então, esse AWS RDS, ele tem um banco de dados MySQL lá, tá? E por fim, nós temos aqui o outro servidor de armazenamento, que é um outro serviço da Amazon, né, que é esse AWS S3, que é onde ficam os buckets, né, os arquivos ali de imagem e tudo mais. Pode passar. Bom, então as configurações aqui do servidor é este servidor Ubuntu aqui, né, que está alocado ali na região norte da Virgínia, uma CPU, né, 1 GB de memória, 8 GB de memória de disco, né, e processamento de 2.5 GHz, né. Tá, e como funcionou esse nosso processo aqui, né? Então, assim, nós temos aqui o repositório Subversion, logo em seguida a gente teve que usar também o GitHub, né, como um repositório para ter uma comunicação melhor ali com a AWS Code Pipeline, e temos uma instância aqui do Jenkins, né, ali o Amazon S3, e bom, é mais ou menos isso, né? Pode passar. Boa noite, eu sou a Beatriz e eu vou explicar um pouco sobre o nosso banco de dados. Essas são as 3 tabelas que nós estamos trabalhando principalmente durante o MVP, não é todo o nosso banco, mas é apenas um exemplo do que nós estamos utilizando durante o nosso MVP. Próximo, por favor. Aqui são algumas alterações que nós fizemos após conversas com os professores. No caso, são nessas 3 tabelas: equipamentos, tipo de espaço e espaços. Nós inserimos as colunas de última alteração e data da última alteração, para que possa ser verificado quando foi feita a última alteração e quem é o funcionário responsável por essa última alteração. Aqui na tabela de reserva, nós colocamos as informações do ID pagamento, que ele está vazio por motivo de, para reserva apenas, não há pagamento sendo feito, e para as locações que forem pagas, será inserido o ID do pagamento que for feito corretamente. E também inserimos as colunas de data, hora, log, para ser registrado quando foi feito o pedido da reserva, isso servindo para a implementação futura que nós faremos de lista de espera. E também as colunas hora entrada, hora saída e hora limpeza real, para que nós não ficamos dependendo apenas das colunas pré-estabelecidas durante a locação, mas sim pela entrada e saída realmente feitas através da validação do QR Code ou confirmação do sistema. Próximo. Também colocamos o preço de locação do espaço e do equipamento nas suas respectivas tabelas, para o caso de serem editados os preços anteriores. E por último, nós também colocamos colunas nessas 4 tabelas de equipamento, espaços, pagamento e pacote horas, para ser verificado, a linha do pagamento ficou no local errado, seria no status pagamento.
mas para poder ser verificado qual é o status desse específico. Então, por exemplo, no pagamento, o pagamento foi feito, foi cancelado pelo cliente, foi cancelado pelo sistema do Mercado Pago, pela própria empresa. Então, através dessas colunas, nós conseguimos verificar como está esse registro específico. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as tecnologias envolvidas nesse projeto, e começando pelo back-end. A gente aliou aí o framework Django com a linguagem Python, que vai sustentar aqui o back-end da aplicação e vai garantir um sistema mais rápido e moderno, né, por conta dessas linguagens. O armazenamento de dados, como a Bia acabou de citar, a gente utilizou o MySQL, que a gente acredita ser uma das melhores opções de mercado e por conta também de nossos conhecimentos pessoais e com uma qualidade e segurança favoráveis. Olá, boa noite. Então, aqui eu vou explicar um pouco sobre o nosso processo que a gente se centrou a fazer nessa MVP, que é o processo justamente de reserva. Então, suponhamos aqui que temos uma tabela, temos essa linha aqui do ID cliente 32, Gabriel Pinheiro, é meu nome, né? Eu coloquei meu CPF ali. E ali a gente pode fazer o login como está mostrado ali naquela setinha ali em cima na direita. Pode passar. Quando a gente está logado, aparece como logado o primeiro nome da pessoa. Pode passar. E aí tem nessa tela de agendamento, né? Para fazer o agendamento. Se o usuário clica nessa tela de agendamento e ele não está logado, ele é redirecionado para uma tela de login. E aqui, como pode perceber, estou colocando o CPF que eu mostrei desse usuário com cliente ID cliente 35 com o seu CPF e a senha para logar. Pode passar, por favor. E aqui é quando entra na tela do agendamento. A gente tem 3 opções. Pode passar. Essa opção demarcada de vermelho, ela representa que é um tipo espaço compartilhado. O que seria um tipo espaço compartilhado? Imagina que o nosso cliente do coworking tenha 4 mesas de 10 vagas para disponibilizar de trabalho para as pessoas. E imagina que uma hora essas 40 vagas no total, né, 4 vezes 10, elas vão estar totalmente lotadas. E é basicamente isso, porque o espaço compartilhado, cada cliente ele escolhe uma vaga num espaço compartilhado, não é como se fosse uma sala privada, pode passar, que seria esses 2 tipos que estão marcados de amarelo. Na sala privada, um cliente escolhe uma sala e essa sala fica marcada no horário. Na mesa compartilhada não, na mesa compartilhada tem uma lógica de vagas também. Pode passar, por favor. E bem, clicando em uma dessas opções, a gente é redirecionado para essa tela de calendário. Pode passar, por favor. E clicando em um dos dias do calendário, a gente tem mais ou menos essa lógica, que é o que eu gostaria de explicar agora. Pode passar. Bem, digamos que no dia 28 de julho, que é o que foi mostrado naquela tela anterior, temos essas seguintes reservas. Pode passar. Então, aqui o ID cliente 36 é o ID cliente que eu demonstrei no começo, né? Que era aquele que eu mostrei logando com CPF. E ele tem para esse dia, das 10 da manhã até o meio-dia, uma reserva. E das 6 da tarde até as 8 da noite, uma outra reserva. Que como está mostrado aí em vermelho. Pode passar. E essas reservas ficam apontadas aqui, como dá para ver. Pode passar. E agora, esse quadrado laranja, a gente tem reservas que estão ocupando vagas. Bem, eu falei de um caso da mesa compartilhada de ter até 40 reservas, mas aqui, como a gente está em estado de teste ainda, eu coloquei vaga máxima como 2. Então, como tem 3 vagas ocupando nesse espaço, ele vai mostrar como reservado. Pode passar? E aí está. Bem, no caso, era para mostrar do meio-dia até as 2 da tarde, que eram as 3 vagas que estavam reservadas, que passou das 2 vagas. Essa era a lógica. Só que a ideia também é dar prioridade para o cliente mostrar a reserva dele. Então, primeiro é impresso na tela a reserva, e aí o que sobrar ele mostra
o que não tem espaço para ele alugar. Pode passar? Aqui é como seria a lógica de a view de agendamento, né? Você escolhe a hora, você já clicou no dia, o dia já está selecionado, seria uma interface bem responsiva. Pode passar. E, bem, essa tela aí seria para direcionar para o pagamento, que a gente ainda não implementou. Mas aqui dá para ver as reservas que está puxando do banco que elas foram realizadas. Bem, da minha parte era isso. Bom, aqui a gente só está especificando um pouquinho sobre a questão de agendamentos, né? Sobre essa diferenciação de agendamento individual e empresarial, com as mesas e salas, com o pacote de horas, a opção de a gente ter locações repetitivas, e tudo isso o Gabriel ele já demonstrou praticamente com as demonstrações em vermelho, quando a sala já está reservada, com opções no código no banco. Agora a gente vai passar para o front-end, e aqui a gente utilizou as linguagens JavaScript, né, que é uma das ferramentas mais atuais, juntamente com o framework Bootstrap, que vai servir de apoio no desenvolvimento do front, e anexando aí o HTML, CSS, e essa daqui é a homepage que o Lucas vai comentar um pouquinho a respeito. Bom, boa noite, eu sou o Lucas. Essa é a homepage do site da NewGen. A gente tem o cabeçalho superior com o menu e o footer embaixo. Isso vai estar presente em todas as páginas do site, da aplicação. Temos o acesso ao início, o sobre nós da empresa, os serviços que a empresa presta, um contato onde o cliente ou o usuário pode mandar uma mensagem para a gente, escolha do idioma entre português, Brasil e inglês, Estados Unidos, e para fazer o login do cliente. Pode passar uma. Aí aqui na parte do login a gente tem a opção do usuário ainda não ter um cadastro, então ele consegue fazer o primeiro cadastro e também logar nele. E aí é a mesma tela de login tanto para a empresa como para o cliente final, o usuário, né? Pode passar mais uma? Aqui é o nosso index. Então aquele modelo de página ele vai estar presente em todas. Aí um pouquinho do código aí embaixo. A gente tem o menu com todas aquelas acesso àquelas páginas. E as linguagens que a gente usou foi o HTML para a construção das páginas, o CSS para dar o estilo à página e JavaScript para colocar um pouco de animação. Pode passar mais uma? Aqui está a parte do calendário também, então quando ele está disponível, ele vai ter uma coloração diferente, ou se ele já tiver reservado. E ao selecionar o dia, depois ele vai para uma outra tela onde ele seleciona o horário, e depois para uma outra tela onde ele consegue selecionar a sala. Pode passar? E é isso. Tá, você vai mostrar o nosso sistema funcionando agora, Camila? Bem, aí ela clicou para a parte de login, né? Gente, eu tô aqui falando no mudo. Obrigada, Gabriel, pelo suporte. Estamos há 0 dias sem alguém falando e apresentando no mudo. Exato. Não tem uma apresentação aula que não acaba acontecendo isso. Ai, gente. Incrível. Normal. Pois é, Acontece. os déficits do home office. Acontece. Essa aqui é a tela inicial, né? Esses botões aqui em cima de menu, eles nos encaminham para diferentes partes dessa mesma tela. Aqui os serviços, sobre nós, a gente já passou, contato e também a internacionalização, que é automática.
E só lembrando uma coisa que eu comentei já no começo, na introdução sobre o nosso projeto, que ele seria o white label, porém ele está aqui com a nossa paleta de cores, a paleta de cores da nossa marca, com a nossa logo, enfim. Isso aqui é só meramente ilustrativo, porque o objetivo é que o cliente ele tenha essa personalização, ele consiga dar vida à sua marca e à sua identidade. Isso aqui é meramente ilustrativo. Bom, vou aqui fazer o login, né? Se você... Isso, eu ia falar isso, eu vim para mostrar a tela de cadastro. Ah, tá. Então, como eu já tive aqui o meu primeiro acesso, eu só entro. Caso seja o seu primeiro acesso, a gente seleciona se somos clientes ou funcionários e preenchemos aqui um formulário. Podemos selecionar se somos pessoas físicas ou jurídicas, uma empresa. Vou voltar porque a gente não está com essa disponibilidade de tempo. Ok. Aqui já entramos, ele já cadastra, ele já identifica quem é o usuário por conta daquele relatório. E vamos fazer um agendamento. Ok. Eu quero uma mesa compartilhada, né? Porque eu acho que se identifica mais com as minhas prioridades. Ele seleciona o dia atual que a gente está, né? Dia 27. Vamos lá, fingir que a gente quer dia 31. Aqui no dia 31, ele está inteiramente vago. Então, eu quero escolher outro dia, então. Vamos ver um dia que não esteja. Aqui, ó. 28. Fiz aqui algumas reservas. Ah, tudo bem, já que o professor... Ah lá, dia 28, já temos algumas vagas. Infelizmente, não vamos poder fazer algumas reservas. Mas aqui, nas 21 horas, podemos. Como é que você está reservando? Você tem reserva das 14h30 às 15h30 se eu tinha feito uma reserva nesse horário também? Quem fez a reserva nesse horário? Tá falando do quê, professor? Desculpa. Eu acabei de fazer uma reserva até às 15 horas. E tá dizendo que é reserva dela. Ah, é porque essa reserva ela já tava antes no banco, né? No caso, seria a lógica desse sistema, eu vi que tem alguns bugs que ainda precisa dar uma arrumada, mas seria que se ela já tem uma reserva, vai imprimir primeiro na tela a reserva dela. Mas se ela não tiver a reserva, ela não vai conseguir porque tá sem vagas. Ela mais ou menos se baseia nessa lógica. E aí tá mostrando a sua reserva porque eu achei que era nós achamos que era a prioridade, né, no caso, aparecer a reserva do usuário. E depois mostra o horário que ele não pode ter mais reservas, que já tá lotado, né? Seria mais ou menos isso. Vão seguindo. Ok, vamos seguir. Vamos fazer uma reserva em um dia menos conturbado. Dia 30 tá inteiramente vago. Quero fazer uma reserva aqui meio-dia. Ele já seleciona quando você clica em qualquer horário. Ele já completa aqui com o horário onde você clicou, mas você pode alterar isso. Por exemplo, às 13 horas. Até as... Eu vou fazer aqui um caso de erro, tá? Às 13h15. Ou seja, a minha reserva duraria menos de 30 minutos. Ele aparece uma mensagem de erro onde o tempo mínimo da reserva é de 30 minutos. E eu quero fazer outra. Vamos lá. Pode ser ao meio-dia até às 14. Ok. Aqui a gente percebe vários testes.
E. Camila? Oi. Ah, você ficou quieta do nada. Ah, não, tô só observando aqui todas as minhas reservas. Vamos voltar ao início que eu quero fazer mais. Ah, eu acho que tá bom, Camila. É isso? Não vai tomar muito tempo, já tá ficando tarde. Vocês querem explicar mais alguma coisa? Bem, aí nesse assinar agora iria pra view pra tela de preço, né? Que seria uma tela que a gente mostraria pros administradores do coworking. Tá. Mas eles também eles poderiam personalizar com algumas assinaturas, por exemplo, deles. Uhum. Bem, eu acho que é só isso do sistema. Vocês terminaram então, é isso? É isso então, gente. Bom, então Daniel,